Salve corredores, está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Olha, cara, tivemos algumas semanas aí muito importantes para o nosso mercado brasileiro, né, cara? Lançamento na mesma semana do Corre Supra 2 da Olímpicos e deste cara aqui, o Racer Carbon 3 da Fila, que são os dois super shoes feitos pela indústria brasileira, né? E obviamente que todo mundo já começou a colocar os dois para competir, para ver qual é melhor, etc. Não é hoje que eu vou falar para você qual é o melhor dos dois. Vou fazer um comparativo deles, dos dois, óbvio, em breve, provavelmente nas próximas semanas aí. Mas hoje eu vou te falar as minhas impressões sobre o Fila Racer Carbon 3, que para mim é o melhor de todos os Racer Carbons feitos até hoje. A terceira versão traz aí já 5 anos de história dessa franquia. O Racer Carbon foi o primeiro tênis com placa de carbono feito no Brasil, desenvolvido no laboratório de biomecânica da Fila, que é o maior da América Latina. Depois, 2 anos atrás, tivemos o lançamento do Racer Carbon número 2. E no ano passado eu já tinha visto esse tênis nos pés do Laurindo, porque o Laurindo correu o Breaking 100 aqui em BH, a tentativa do recorde de 100 km usando um protótipo desse tênis. E no final de semana passado ganhou os 100 km lá na Lituânia usando o Racer Carbon número 3. Corri com este tênis em várias superfícies, fiz treino de tiro, fiz treino solto, corri na esteira e posso te falar com todos os detalhes do que esse cara é capaz. Se você não me conhece, eu sou Gustavo Maia e este aqui é o programa Fôlego. Clicando aqui, ó, você se inscreve no canal. Aproveita e já ativa as notificações para você saber sempre quando eu solto um vídeo novo. E não se esqueça, faça parte do nosso grupo do Telegram, tá aqui na descrição, porque lá todo dia tem um monte de oferta de tênis. Roda a vinheta e vem conhecer o Racer Carbon número 3. Bora! Bom, vou começar pela primeira coisa, eu achei o tênis lindo, tá? Muita gente falou assim, ai, não gostei daquele tênis branco. Cara, muito ousado esse layout. Eu achei um layout maravilhoso, cara. O tênis é branco, mas ele tem essa faixa vermelha com o Fila aqui em cima do toe box, né, cara? Muito bonito, Fila em azul. Eu achei lindo o tênis. Mas olhando pro cabedal, você já começa a perceber que a Fila meio que abandonou as tendências de 2, 3 anos atrás, que é, por exemplo, deixar o colar bem fininho aqui. Você percebe um preenchimento de espuma no colar. Não tem mais aquele bigodinho interno. Isso aqui também já é tendência. Se você olha por trás no contraforte, você percebe que ele é um tênis mais robusto, né? Ele tem mais estrutura. O clipe de contraforte é um clipe de contraforte estruturado, não é mais aquela tirinha que tinha ali atrás. A língua, ela tem um pouquinho de acolchoamento, apesar dela ser tripinha, ela tem um pouquinho de acolchoamento, né? Agora, o grande lance desse cabedal é que é o material que ele foi forjado, que é o que a Fila chama de S-Knit. Na verdade, é uma espécie de tela sobre tela. Vou te mostrar bem de perto para você ver, ó. Ele tem perfuros, né, mais abertos na parte de cima do toe box e na parte do arco do pé. Na parte de fora são menores, tá? Mas se você olhar bem de perto, mas bem de perto mesmo, você vai perceber que por baixo desses furos existe uma outra tela com furos menorzinhos, assim, é uma camada só, não é uma forração, mas é um material que tem duas estruturas conectadas, é um tecido com 2 tipos de perfuro. Muito interessante o que a Fila faz aqui, o ajuste do tênis é o melhor ajuste de um tênis nacional que eu já fiz review para vocês até hoje. Então assim, Fila e Olímpicos sempre tiveram um problema de ajuste. Eu vejo as duas marcas começarem a resolver esses problemas de ajuste. Mas a Fila está na frente da Olímpicos quando o assunto é resolver os problemas de ajuste. O ajuste do Racer Carbon 3 é basicamente impecável, adorei o tênis. A anatomia do tênis é muito legal, ele não sobra dos lados, não sobra na frente, e eu acho que a história de você acolchoar o colar também deu um resultado bacana. Aqui na parte de trás ele tem um puxadorzinho e por dentro tem um QR Code. Se você entra no QR Code você vai ver ali todas as specs, né, todas as especificações do Fila Racer Carbon número 3. Na parte interna tem a logo da Fila. O tênis não trabalha com refletivos, que eu acho que podia ter. O cadarço é dentado e ele tem 1, 2, 3, 4, 5 furos, mais o furo extra. Lembrando que na linha dos ilhoses temos o TPU fusionado, que deixa o tênis mais durável. O cabedal é muito durável. Visualmente muito durável, óbvio, vamos ter que correr muito com o tênis para entender essa durabilidade, mas claramente temos um tênis mais durável do que a maioria dos calçados feitos da primeira prateleira, o super tênis. O cabedal é muito bom, mas vamos para a entressola, que é aí que rolou discussão, polêmica, vamos falar da entressola. Boa, você já tá vendo, cara, isso daqui
é o Speedtech Foam, tá? Que é o mesmo material de entressola, o mesmo nome, a mesma nomenclatura que a gente tinha no Racer Carbon número 2. Tá? Este material agora, né, de acordo com a FILA ela tem um problema em relação ao material de entressola, porque ela não pode divulgar abertamente o que temos de material aqui dentro. Então ela divulga que o material é feito à base de Pebax. Então eu peguei o telefone, falei com o Neemias, com o pessoal lá de produto da FILA, falei assim, quando vocês falam que é a base de Pebax, vocês querem dizer então que temos mais da metade do material de Pebax. Ele confirmou essa informação para mim. Eu perguntei qual é o outro material, eles não podem divulgar essa informação, mas me garantiram que não se trata de EVA. Então o que a gente tem aqui é um Pebax mesclado com outro tipo de resina. O que pode ser? Pode ser um TPE, pode ser um TPU expandido, pode ser um TPU alifático, que são os materiais, as resinas mais modernas. Tá? Então não é 100% de Pebax. Por que a FILA optou em fazer um tênis que não é 100% de Pebax? E eles também me contaram isso. Porque essa foi a polêmica que foi levantada na semana passada, muita gente falando, porque o Supra 2 é 100% Pebax, né? E o Racer Carbon 3 não vem em 100% Pebax. De acordo com a FILA, eles fizeram testes, o laboratório da FILA é enorme, muito bacana, e os caras que são super competentes que trabalham lá. Eles fizeram testes em cima desse material de entressola e compararam o material de entressola 100% em Pebax com o material de entressola que eles criaram aqui, que é majoritariamente Pebax, mas mesclado com outro tipo de resina que não sabemos qual é. E perceberam duas coisas, que este material aqui é mais durável que o Pebax. Isso é algo que a gente já imaginava. Afinal de contas, o Pebax tem um desgaste mais rápido do que todos os outros materiais. E a outra coisa que eles perceberam nesses testes, que é um teste que se chama Energy Loss, é você percebe que com o decorrer do tempo, se você corre em longas distâncias, com o decorrer do tempo, essa mescla aqui perde menos energia de retorno de energia do que um material de Pebax perde com o decorrer do tempo. Tá? Então a gente vai ter um tênis que ele vai ser mais reativo nas longas distâncias do que um tênis de Pebax. Agora o principal dessa história toda, que é a minha sensação de corrida atrás, e eu vou ser bem sincero para você, este material aqui deixa o tênis muito mais estável. Tá? Então um tênis que é 100% em Pebax, ele é muito mais reativo. Ponto. Só que essa reatividade, ela gera vibrações, né? Vira vibrações para um lado, para o outro. Quando você corre com um tênis 100% de Pebax, você percebe. Se você filmar seu pé em câmera lenta, você percebe o quanto o strike ele treme a hora que você pisa. Por quê? Porque o Pebax ele é mais frágil, ele dá mais retorno de energia, ele é mais aerado, só que ele é mais frágil. Quando você faz uma mescla com outro tipo de resina, o seu strike vai ficar mais estável no chão. Isso gera menos movimentação e com o decorrer do tempo menos perda de energia também. Então o que a FILA aposta neste material como um material que vai te dar uma rodagem mais longa com energia, com retorno de energia, e também vai ser mais durável. Tá? Qual que é o ponto negativo dessa história? O problema é que nós vamos ter aqui um produto final com peso maior. O Fila Racer Carbon 3 pesou na minha balança 248 gramas no modelo 42. É um peso de super trainer. E não é só um peso de super trainer. É uma sensação de corrida de super trainer. Por quê? Porque, cara, ele privilegia a estabilidade. É um material mais denso, você tem mais estabilidade. O treinamento nele é mais viável do que o treinamento num tênis 100% de Pebax. Então, ele acaba virando um super trainer. Quase 250 gramas, um material que não é 100% de Pebax, um tênis muito estável, muito gostoso de treinar. Né? E aí temos um outro problema. Né? Por quê? Porque ele chega no mercado por R$ 1.499, que é um preço dos super shoes que já não são mais lançamento. Por exemplo, o Vaporfly 3, Adidas Adios Pro 3, que são super shoes que estão nessa casa de R$ 1.500 também. Vou matar vou falar do solado agora, mas para finalizar a entressola, eu achei a entressola muito gostosa e a sensação de corrida do tênis é maravilhosa. Tá? Você tem sim o retorno de energia. Por quê? Porque aqui dentro agora temos uma placa 100% de carbono, que ela está mais larga e tem uma inclinação mais agressiva. Então você percebe o retorno de energia. Mas é o mesmo retorno de energia que você percebe num tênis 100% de Pebax? Definitivamente não. Certo? Então acho que foi uma escolha da FILA. Ela optou em te dar um produto mais estável e mais durável. Menos responsivo e menos reativo se comparado com outros calçados que são 100% em Pebax. Essa é a minha opinião. Certo? Solado.
Aqui temos um enorme acerto da Fila, enorme, tá? Primeiro, o Evergrip tá com uma outra consistência e sem ranhuras na parte do strike do calcanhar. Aqui a gente tem aquele material que ele é mais liso, mas ao mesmo tempo não deixa o tênis escorregar. Aqui na frente sim, aí temos bastante grip, né? É uma borracha translúcida, mas ela vem aqui do arco do pé. Então eu aposto muito na durabilidade desse tênis. Talvez seja um dos tênis mais duráveis de todos os super shoes disponíveis no mercado, tá? E outra, o lugar onde vaza, né? Vaza muito pouco material e lembramos, esse material não é um Pebax 100%, ou seja, ele vai ter um desgaste menor. Gostei muito da aderência, gostei muito da sensação em mudanças de direção, mas principalmente gostei muito da estabilidade dele. Ele é o super shoe mais estável do mercado hoje. Muito. Como tudo na vida, temos pontos positivos e negativos. Vamos. Já falei peso, né, cara? Muita gente achando que o peso tá conectado aos preenchimentos de espuma do cabedal. Não tá, velho. O peso tá conectado ao material de entressola. É claramente um material mais denso e os materiais de entressola mais densos são mais pesados. Então temos um peso de super trainer. Ponto. Segundo ponto negativo, eu vou te falar, o cadarço é dentado, eu adorei o cadarço, mas bicho, olha o tamanho desse cadarço. E aí é um problema, porque você tem que amarrar e ficar enfiando dentro do tênis porque veio grande demais. Não entendi. E o terceiro problema, já te falei, é o preço. Foi lançado na mesma semana do Supra por R$200 a mais. E isso é um problema porque os dois tênis vão competir entre si. E o segundo problema do preço é que ele, como eu te falei, compete diretamente com os calçados da primeira prateleira que já não são mais lançamentos. Então você tem Deviate Elite, você tem Vaporfly 3, você tem Adios Pro 3, todos eles nesse mesmo preço. Você tem uma base, na semana passada, retrasada, quando eu fiz o review do Supra 2, a gente vendeu muito, meu link do Adios Pro 3 vendeu muito. Por quê? O cara via o review do Supra, custava R$1.300, ele entrava na internet e via o Adios Pro 3 por R$1.300, ele bota na balança. Aí ele vai de Olímpicos ou vai de Adidas? É difícil, essa competição é muito difícil. E a Fila está no mesmo patamar da Olímpicos, em termos dessa competição. Então eu acho que precisa de um ajuste de preço urgente. Pontos positivos, eu aposto muito que este tênis vai ser muito durável. Tanto pelo cabedal, que é super, super bem acabado, quanto pelo material de entressola, que é mais denso e mais estável. Segundo ponto positivo, o ajuste, cara. A Fila acertou perfeitamente no ajuste. Abri mão do bigodinho, daquele cabedal que tem uma proteção de Aquiles, ficava sobrando aqui. A anatomia do tênis ficou perfeita, o ajuste está maravilhoso. E eu adoro isso. E o último ponto, estabilidade. Temos na mão um super shoe que pode muito bem ser seu super trainer. É extremamente estável e está conectado com material de entressola. Recapitulando para você, este é o Fila Racer Carbon número 3. É um tênis que pesou aqui na minha balança 248 gramas, ele tem 8 mm de drop, 35 atrás, 27 na frente e o preço dele é R$ 1.499. Se você não está no nosso grupo do Telegram, entra aqui embaixo. Se você quiser comprar esse tênis pelo nosso link, tá aqui embaixo também. Compra que você está ajudando a gente. A gente se vê semana que vem. Abraço para você, até lá. Tchau.